Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso devocional. Hoje o nosso devocional vai falar sobre o pecado. E o nosso devocional está em Tiago 1, nos versículos 14 e 15. Que a palavra de Deus diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E nós hoje vamos debater um pouquinho sobre esse assunto, sobre o pecado e quão mal ele nos torna, e o quão mal ele faz, ele traz para as nossas vidas. Aqui diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O pecado nada mais é do que as nossas mazelas, o que vem do nosso coração, que ainda não está curado, que ainda não é bom. Porque Jesus mesmo falou que tudo que provém de ruim, de bom, provém do nosso coração. Então é necessário que, aqui já aprendemos que é necessário que a gente faça uma autoavaliação, que é necessário que a gente se conheça e veja quais são os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Esse desejo, isso que provém do meu coração é algo bom? Eu vou fazer bem para a minha família, eu vou fazer bem para o meu próximo? Aí é um primeiro ponto. Depois eles dizem que esse desejo, se for mal, um mau desejo, ele arrasta, ele seduz e arrasta essa pessoa. Ou seja, esse sentimento mal, ele vai trazer consequências, não só para você, que está causando o mal, que está pecando, mas também para todos que estão à sua volta, todas as pessoas que você ama. Isso é muito sério. Por isso que muitas pessoas às vezes falam, é um pecadinho, um pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Nós temos, principalmente nós que já estamos querendo nos purificar, que temos uma religião, que servimos a Deus, que fazemos as obras de Deus, nós precisamos a todo dia vencer. Precisamos a todo dia tirar, arrancar todo o mal que ainda existe, todo o mau pensamento, porque daí é que provém todas as nossas decisões erradas, todas as nossas decisões que nos levam aqui, que é após consumado, ele gera morte. O pecado depois consumado, ele gera morte. E essa morte é uma morte espiritual, porque você morre espiritualmente. Você traz para a sua vida depressão, você traz para a sua vida angústia. Porque quem é que vai ficar feliz em ver a sua família sofrer? Em ver que esse pecado trouxe não só para você, mas também para outras pessoas, desgosto, decepção, tristeza, amargura, até traumas. Então é necessário que a gente faça essa autoavaliação, é necessário que a gente leve a sério que cada atitude que nós tomamos, e principalmente os pensamentos, porque daí que provém tudo, o que eu estou pensando, isso é pensamento bom? Se não é bom, ele é de quem? Porque se não é bom, não é de Deus. Então que pensamento é esse? Aqui eu estou me ligando, com o que eu estou me conectando? E se eu manter isso, aonde isso vai me levar? Ele vai me levar para a alegria? Ele vai me levar para estar congregando, estar feliz, fazendo felicidade, trazendo felicidade às pessoas à minha volta? Ou ele está me condenando cada vez mais? Primeiro, o pecado, ele cega, Ele cega a gente. Muitas vezes, quando a gente está pecando, a gente começa a dar desculpas. O primeiro sintoma ruim do pecado é isso, você começa a dar desculpas. Eu estou fazendo isso porque aquela pessoa ela é má, eu estou fazendo isso porque aquela pessoa me persegue, eu faço isso porque aquela pessoa ela está fazendo isso comigo. Você está justificando o seu pecado. Nós não temos que fazer um pecado porque o outro está fazendo conosco. Isso Jesus nos ensinou, Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Ele nos ensinou isso. Então, aqui diz em 2 Pedro 1, 5 e 7, que somos ordenados a crescer em Cristo, acrescentando à nossa fé inicial os atributos de virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade e amor. Então, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, isso que eu estou praticando já, tem piedade, tem bondade, tem amor? Se não,
Caso contrário, se alguém não as tem, ele está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Segundo Pedro 1,9. Então, se eu pequei, eu sei que aquilo é errado, eu fiz mal a alguém, né? Eu fiz mal a mim mesmo, principalmente, mas eu continuo insistindo naquele mesmo pecado, então eu estou cego. Então eu estou esquecendo da purificação, então eu preciso me consertar. Eu preciso me consertar primeiramente com Deus, não é só com o próximo. E essa desculpa que a gente dá, é porque fulano é assim, fulano é cicrano, por causa dessa situação, isso são desculpas. Nós estamos cegos, nós estamos empurrando com a barriga um problema que é nosso, é nossa responsabilidade. A gente precisa assumir os nossos erros, precisamos assumir o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, né? Porque o pecado, ele ata. Em 2 Pedro 2,19 diz que o pecado ata pode não ser como correntes como com sanção, mas o pecado não confesso rapidamente ele escraviza aqueles que o praticam, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Então nós estamos sendo escravos, não estamos sendo libertos, porque o pecado ele escraviza você. Quanto mais você peca, mais escravizado você fica, mais refém desse pecado você fica, porque você começa a dar desculpas e você começa a pecar mais e mais e mais, e você começa a se enrolar mais e mais e mais. E daí é que vem todas as impurezas de tudo que acontece no nosso mundo, todas as corrupções. Aqui Tiago diz que cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Ele disse isso aqui. Peixe vê a isca, ele é atraído em direção a ela, pensando que ele terá um almoço grátis. Em vez disso, o peixe, ele é o quê? Apanhado, e ele se torna a refeição. Nós pensamos que o pecado ele vai nos satisfazer, né? Que tá tudo bem, que tá tudo certo, que às vezes a gente até pensa que ele vai nos dar algo bom, mas ao invés disso, ele nos leva à destruição. Ele nos faz ficar estagnados e nos leva à morte espiritual. E às vezes até mesmo a morte física, porque dependendo do seu pecado, você vai haver morte física, como houve, né, o pecado de Davi. Quem conhece a passagem de Davi sabe que quando ele pecou com Batseba, ele estava traindo o seu amigo fiel, que trabalhava com ele, que era o seu soldado. E quando ele peca com Batseba, Batseba engravida. Olha aí a confusão do pecado. Primeiro vem o pensamento, porque, como diz, né, o pastor Cláudio Duarte, a gente não amanhece pensando assim, hoje eu vou... Essa daqui é a Malhada, gatinha da minha mãe. Ela veio fazer o devocional conosco. Então, como diz o Cláudio Duarte, ele diz que a gente não amanhece assim, hoje eu vou pecar, hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair o meu marido. Não. Como que começa o pecado, por exemplo, de um adultério? Oi, bom dia, como é que você tá com alguém? Má conversação. É assim que o pecado começa. Por quê? Porque é aquilo ali, né? Aquela sedução, aquela coisa vai te envolvendo, mas você não para pensar que isso pode causar a destruição da sua família. Você fica cego, como nós estudamos aqui. Então é necessário que a gente tome cuidado, porque esse prazer momentâneo pode arrastar você como arrastou Davi. Depois Davi, quando soube que ela estava grávida, quis que o próprio marido dela se deitasse com ela, mandou ele para casa, ele não se deitou. Aí o que aconteceu? Ele manda Urias, marido de Batseba, para frente da batalha e deixa ele sozinho para ele morrer. Ou seja, além dele ter cometido o adultério, ele ainda comete um assassínio. Ele vira assassino. Então é isso que acontece. Aí a morte, né? O pecado gera isso. O pecado gera morte espiritual em nós, né? Nós morremos porque nós ficamos depressivos, nós ficamos desgovernados, ficamos escravizados, e isso não é bom. Então é necessário que a gente leve muito a sério o pecado da fofoca, o pecado do egoísmo, do orgulho, do adultério. É necessário que a gente arranque o mal pela raiz. E em Provérbios está escrito aqui: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui a gente vê a importância também, além de você se arrepender, porque o pecado só é perdoado se você se arrepender. Você precisa se arrepender. Dito isso, você se arrependendo do fundo do seu coração, porque Deus nos perdoa, né? Nós precisamos confessá-lo, não só para Deus, mas se houver pessoas, né, envolvidas, é necessário que a gente confesse, porque confessando você tira
toda a legalidade do inimigo de tentar você novamente. Porque a mentira, ela tem perna curta e, como disse aqui a palavra de Deus, nada fica oculto. Pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas a verdade, ela vai vir. Então, é muito melhor que você confesse para que você seja liberto e para que você prospere, porque a sua vida vai parar. Haverá morte espiritual, haverá até morte física. É necessário que você corte o mal pela raiz. E o veredito é o seguinte, vamos ler agora, para terminar, João 3,19 até o 21. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? Deus. Então, se eu estou em trevas, se eu estou fazendo algo mal, algo, é só você pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então não é da luz. Então não é de Jesus, não é de Deus. Não provém dele. É de quem? Do inimigo. Então eu estou me aliando a quê? Ao que é muito sério, gente. Ao que eu estou me aliando, o que eu estou trazendo de maldição para mim, para minha família, para minha casa. Então é necessário que a gente, nesse momento, a gente faça essa reflexão e a gente coloque um ponto final e que a gente comece a praticar a verdade, o amor, a bondade, porque são essas coisas que vêm da luz, que vêm de Deus. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então peça para Deus, para que Ele nos liberte de nós mesmos. Nós precisamos nos libertar dos nossos erros, do nosso passado, dos nossos pecados. Vamos pedir isso a Deus, porque Ele, estando ao nosso lado, nós, como cantamos aqui, iremos vencer este pecado. Que você fique com Deus, que você tenha o resto de semana abençoado com Jesus, com Deus na sua casa, abençoando todos os seus e abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.